Olá, bem-vindo ao canal Psicolosofia. E a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é: filosofia científica não é o que nós aprendemos no ensino médio. E sim, eu estou me referindo à filosofia como uma ciência. Se você está achando isso um pouco esquisito, eu sugiro você assistir outros dois vídeos que eu fiz, que é o vídeo do que não é a ciência e o que é a ciência. Esses dois vídeos vão estar na descrição. Mas então, vamos por partes. A maioria das coisas que nós estudamos no ensino médio em filosofia são ideias de autores de centenas e milhares de anos atrás. Estudando apenas esse tipo de coisa, isso nos dá a impressão de que a filosofia parou no tempo e que não tem mais nada de relevante além do que disse Platão ou Aristóteles, por exemplo. Só que, na realidade, o que nós vemos no ensino médio está muito mais próximo de um curso de história da filosofia do que de filosofia propriamente dita. Compare isso com qualquer outro campo. Imagine estudar música versus história da música, por exemplo. Imagine estudar psicologia versus estudar a história da psicologia. Pois é, e esse aqui é o problema. A maioria das posições das teorias que nós estudamos no ensino médio e vendo história da filosofia já foram abandonadas pelos pesquisadores que estão atuando hoje. Existem algumas ideias distorcidas também sobre o que é filosofia. Todo mundo acha que pode fazer filosofia, que está filosofando, sentado lá na mesa do bar, falando o que quiser. Mas não. Filosofia não é jogar um monte de conceitos teóricos sem sentido na cara de alguém. Filosofia não é ficar dando definições ininteligíveis das coisas. Filosofia também não é criar um monte de teorias malucas, desconexas da realidade. Filosofia também não é fazer um monte de conexões arbitrárias entre coisas que não se conversam. E também não é fazer um monte de perguntas sem sentido para os outros. Esse tipo de prática, muitas vezes confundido com filosofia, até chamado de filosofia, não é filosofia científica de verdade, é pseudociência. Essa é uma forma de pseudociência que diz respeito à área da filosofia, é uma pseudofilosofia. A pseudofilosofia passa a impressão de que ela é filosofia de verdade, mas na realidade ela falha em atingir os padrões de confiabilidade necessários para que ela seja de fato uma filosofia. Na pseudofilosofia falta a rigorosidade intelectual e o compromisso com a verdade, coisas que são muito importantes para essa área. Se vocês estão interessados em pseudofilosofia, eu deixei um texto bem curtinho aqui na descrição, que está no Crítica da Rede. Já para se fazer filosofia científica, a situação é diferente. Mas o que é a filosofia? A filosofia é um campo de estudos que investiga a priori, isto é, de forma não empírica, os conceitos que nós usamos nas ciências e no cotidiano. Ela se propõe a definir esses conceitos e investiga também as implicações deles. Existem algumas características importantes que são sinalizadores de uma filosofia científica, de uma filosofia que é confiável. Fazendo filosofia científica, é importante que os pesquisadores sejam objetivos e rigorosos com as definições que eles apresentam. É importante que eles sejam claros nos textos que eles escrevem, evitando adicionar coisas que são complicações desnecessárias. É importante que eles busquem se basear em bons raciocínios para construir os seus argumentos, e nós podemos avaliar isso rigorosamente com a lógica, por exemplo. Que eles busquem seriamente encontrar a verdade ao realizar o seu trabalho. É importante também que sempre que eles estejam fazendo uma discussão filosófica que tem alguns pressupostos que dependem de dados empíricos por trás, que eles se baseiem no que nós temos na literatura atual das outras ciências. É importante também que eles comparem os argumentos de diferentes autores para diferentes teorias e avaliem o peso das evidências que são apresentadas sobre elas. E também que eles tenham a capacidade de mudar de posição, de mudar de ideia, caso as objeções apresentadas à teoria deles sejam fortes o suficiente. Eu deixei na descrição um texto que chama O que é a filosofia? Para uma introdução um pouco melhor sobre o que é essa área, principalmente a versão científica dela para quem ainda não conhece. E não, antes que você me acuse de positivista, eu não sou positivista. Eu não sou contra a metafísica. Eu sou contra a pseudociência e o obscurantismo na filosofia e também fora dela. Sobre o positivismo, eu já fiz 2 vídeos anteriormente. Eles também vão ficar na descrição, caso alguém tenha curiosidade. Nesse momento é interessante também comentar a questão de filosofia analítica e filosofia científica. Nos vídeos anteriores eu cheguei a mencionar o termo de filosofia analítica, querendo ser quase como um sinônimo do que eu estou falando agora, de filosofia científica. E de fato é verdade que na maioria dos casos esses termos coincidem.
Porém, existem alguns problemas. A definição de filosofia analítica, ela tem uma carga geográfica e histórica muito significativa. E podem existir autores de analítica que não estão fazendo as coisas que são importantes para uma filosofia de fato científica, que estão sendo obscurantistas de uma maneira diferente dos continentais, mas também pode ser possível, enfim. Então, para evitar esses problemas da carga geográfica, da carga histórica e outros, eu estou usando o termo filosofia científica para representar o que nós temos de melhor hoje na filosofia. Representar os trabalhos que são os mais confiáveis que nós podemos produzir nos dias de hoje. Mas enfim, a filosofia ela não parou no tempo. Ela continua viva hoje em dia e existem produções, discussões que são atuais e que muitas vezes nós não fazemos a mínima ideia que estão acontecendo. Discussões que, em alguns casos, têm implicações práticas importantíssimas. Importantíssimas, inclusive, para as outras ciências. Mas aí resta a dúvida. Se o que a gente viu de filosofia até hoje, no senso comum, e muitas vezes na escola, não representa de fato o que são os estudos em filosofia, o que estudam os filósofos, o que eles estão realmente pesquisando? Bem, a filosofia ela é um campo muito amplo e que é capaz de fazer interdisciplinaridade com praticamente todas as outras áreas. Eu, por exemplo, tenho interesse em filosofia da psicologia. Outras pessoas podem ter filosofia da biologia, filosofia da física, enfim. Mas existem as disciplinas que estão mais centrais na filosofia. Podemos citar algumas. Dentre as principais sub-áreas da filosofia, podemos citar, por exemplo, a lógica, a metafísica, a filosofia da ciência, a filosofia da religião, a filosofia política, a epistemologia, a filosofia da arte, a ética, a filosofia da mente e algumas outras. As filosofias de áreas, por exemplo, a filosofia da psicologia, são áreas bem mais específicas. Muitas vezes elas não são estudadas por muitos dos filósofos, são coisas mais circunscritas. Mas de todas essas sub-áreas, como é que a gente começa? São tantas. Bem, a primeira sugestão, o primeiro passo que a gente deve dar em filosofia, de preferência, eu sugeriria a lógica. Mas o que é a lógica e para que ela serve? A lógica filosófica é uma área de estudos que investiga o que distingue os bons dos maus raciocínios. O uso da lógica ele é essencial para um desenvolvimento rigoroso e adequado das teorias em filosofia científica, de uma maneira que ela é útil para a filosofia da mesma maneira que, por exemplo, as estatísticas e os modelos matemáticos são úteis nas ciências empíricas. Eu não estou aqui me comprometendo a falar que é o mesmo nível de confiabilidade, só estou querendo fazer uma comparação sobre as ferramentas que esses campos usam. Alguém pode até tentar começar a estudar filosofia sobre as outras sub-áreas, se ela tem algum interesse específico. Mas é possível que ela faça um desenvolvimento muito mais lento e até meio capenga. Essa pessoa vai estar correndo risco de deixar passar alguns conceitos teóricos importantes e de não ter a capacidade suficiente de fazer análises dos argumentos diferentes a favor das teorias. E isso ocorre porque ela não vai ter as ferramentas para fazer uma análise científica dos argumentos que estão sendo propostos. Para quem quer se introduzir no estudo da lógica, eu recomendaria o livro do Desidério, que chama Lógica Elementar, que é um livro para quem está começando mesmo. Eu acho que seria interessante quem tiver esse interesse, que é o primeiro passo para alguém que quer ser filosoficamente bem informado, é estudar lógica. Sobre a epistemologia, então. O que é epistemologia? A epistemologia, ou teoria do conhecimento, se dedica ao estudo da natureza do conhecimento, seus requisitos e seus limites. Essa é a área que nos ajuda a entender o que é o conhecimento, qual que é uma boa definição de conhecimento. Além de também nos ajudar, de uma perspectiva mais geral, a saber quando estamos justificados a acreditar em alguma coisa e quando não estamos. Ou seja, ela nos ajuda a entender quando que nós temos motivos para pensar que algo é verdadeiro ou não, quando estamos justificados, quando podemos acreditar. Percebam que isso é importantíssimo para a prática científica. Nós precisamos ser capazes de julgar teorias que são rivais e pensar no que nós vamos investir o nosso tempo e o nosso esforço. Ter uma visão clara sobre o que significa crença, o que significa justificação, o que significa conhecimento, pode nos ajudar a evitar algumas confusões muito comuns, como, por exemplo, falar que existe conhecimento religioso ou conhecimento do senso comum. Isso não procede. Já a filosofia da ciência é aquela que busca estudar as fundamentações filosóficas
os métodos e as implicações das teorias científicas. O famoso problema da demarcação, ou seja, o que é ciência, o que é pseudociência, o que é não ciência, é um problema de filosofia da ciência. Isso já mostra a importância da filosofia para as outras ciências também. Sem ela, nós não seríamos capazes nem de definir o que é ciência. A filosofia da ciência é uma área que precisa muito de um entendimento adequado de lógica. E por isso, muitos cientistas que tentam se aventurar nela acabam se perdendo, ou então acabam não sendo capazes de avaliar muito bem como que as teorias se comparam, ou não acabam adotando autores desatualizados, enfim, porque falta esse tipo de background teórico. É muito importante que a gente se mantenha informado e atualizado filosoficamente para fazer ciência também. A maneira como nós entendemos a ciência impacta em como nós decidimos fazer essa prática. Impacta também em como nós vendemos a ideia de ciência para os outros e afeta diretamente a formação dos novos cientistas. A filosofia da ciência ajuda o cientista a entender seu próprio trabalho. Tudo isso precisa estar muito claro para a gente evitar equívocos na hora de estudar ciência, de fazer ciência e de falar de ciência, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais o meio científico. Já a metafísica. O que é a metafísica? Dica, ela não é sinônimo de coisas religiosas e nem de coisas paranormais. A metafísica, ela é a disciplina que se ocupa dos problemas filosóficos mais gerais sobre a natureza da realidade. Diferentemente da física, que é uma disciplina que investiga os aspectos que demandam uma investigação empírica da realidade, a metafísica não. Ela cuida das coisas que não podem ser bem investigadas empiricamente, das coisas que precisam ser investigadas a priori. O que é isso? A priori é que não depende do empírico, que pode ser resolvido pelo pensamento, por exemplo. Algumas questões que são investigadas em metafísica são, por exemplo, o livre-arbítrio, a questão da identidade pessoal, ou seja, por exemplo, o que faz de você ser você. Ela também fala do estabelecimento de relações causais entre os fenômenos. É com a metafísica também que nós definimos conceitos muito importantes no cotidiano e na ciência. Por exemplo, o conceito de verdade e muitos outros. É com o entendimento de metafísica que nós vemos o porquê que falas como, por exemplo, essa aqui é a minha verdade, são absurdas. Eu fiz aqui uma descrição breve dessas sub-áreas da filosofia, mas elas são muito vastas e tem muita coisa para estudar. Para quem quer se aprofundar e entender melhor o que é discutido em filosofia científica, para começar, eu vou sugerir esse livro aqui. Chama Filosofia, uma introdução por disciplinas. Ele é de organização do Pedro Galvão e cada capítulo é de um autor da respectiva área. No final de cada capítulo dele também tem uma sugestão de fontes, referências bibliográficas para a pessoa pesquisar ainda mais. Eu vou também fazer uma recomendação do canal do Vitor, que é Implicações Filosóficas. Ele é divulgador de filosofia também, como eu. E ele recentemente fez 2 vídeos sobre ética. O que não é a ética e o que é a ética. Vou sugerir esses 2 para vocês, eles vão estar na descrição. Também vou recomendar o canal do Elan, que é o Filosofia Acadêmica com Elan Marim. Lá ele tem várias entrevistas sobre sub-áreas da filosofia. Acho que ele tem entrevistas sobre filosofia da matemática, filosofia da física. Tem sobre as áreas maiores, que são as que eu descrevi aqui também. Vocês podem dar uma olhada lá, tem conteúdo interessante. Então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, principalmente se você gosta de psicologia, de filosofia e de ciência. Se você quer ajudar meu canal, você pode. Meu canal está lá no site do Apoia-se, vai estar na descrição. Então é isso. Valeu. Até a próxima.